No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre destaca para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta segunda-feira, 2 de agosto, você confere: lideranças da Serra conhecem mais uma etapa do plano de concessão das rodovias. Após vereadores de Caxias do Sul realizarem a operação Tapa-Buraco na Rota do Sol, DAER inicia obras de recuperação em trechos da rodovia. Pesquisa da CDL de Bento Gonçalves mostra otimismo para as vendas do Dia dos Pais, que acontece no próximo domingo. Bento Gonçalves registra 2 homicídios no final de semana. Já são 24 assassinatos em 2021. Destaques do Jornal TV Com, que você confere agora. Em uma reunião na noite da última quinta-feira, o secretário de Parcerias e Concessões do Governo do Estado, Leonardo Busato, esteve em Farroupilha, onde apresentou a diversas lideranças da região o plano de concessões das rodovias da Serra Gaúcha, o chamado Bloco 3 do Plano de Concessões. No encontro, Busato explanou o projeto que contempla a duplicação das rodovias 453 e 122, a construção de viadutos, elevadas, prolongamentos, passarelas e conservação das estradas. Entre as obras que Farroupilha receberá está a construção de um viaduto no quilômetro 59, em frente à Grendene, e na 453, no Trevo da Santa, junto ao entorno de Farroupilha. Outras obras foram explanadas pelo secretário Busato, que somam 1 bilhão e 300 milhões de reais, como passarelas, rótulas prolongadas, melhoria de acessos, novos viadutos e pontes que estão no projeto para a região. Para a realização de todas essas obras, envolvendo diretamente os municípios de Farroupilha, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Garibaldi, Caxias do Sul e Flores da Cunha, além da concessão, que será de 30 anos. A BR-470 terá um trecho de 6 quilômetros em Nova Prata, que estará sob a jurisdição da concessionária. As lideranças locais mostraram descontentamento com alguns pontos em relação às concessões e pediram mais prazo ao governo do estado para debater o tema. O encontro teve a presença de lideranças políticas de Farroupilha, Carlos Barbosa, Nova Prata e Caxias do Sul, além do presidente da SIC Serra, Elton Gialdi, e da MESNI, Fabiano Feltrin. Os vereadores caxienses Maurício Marcon, Maurício Scalco, Sandro Fantinel, Adriano Bressan, Alexandre Bortoluz e Ricardo Daneluz fecharam algumas crateras da Rota do Sol em uma operação tapa-buracos. A ação aconteceu na última sexta-feira em Caxias do Sul. Por cerca de 2 horas, os vereadores fecharam cerca de 12 buracos em um trecho de 6 quilômetros da 453, na localidade de Fazenda Souza. A questão ali do DAER foi a seguinte, né? Como a gente deu um prazo para eles arrumarem os buracos da Rota do Sol e o prazo não foi cumprido, a gente acabou tendo que fazer o serviço, né? Pelo que a gente pôde ver, graças a isso, pela vergonha que passaram, né? Ao não fecharem os buracos, no dia seguinte deram um jeito e começaram as obras. Vejam só vocês como as coisas acontecem. De qualquer maneira, a gente segue atento. Se as obras não ficarem a contento, voltaremos à rodovia para arrumar o serviço que o DAER pode não ter feito. Então, esse é o compromisso meu, dos vereadores Scalco, Fantinel, Bressan, Bortola e Daneluz, de não perder mais nenhuma vida aí na Rota do Sol por causa de buracos. Os próprios vereadores organizaram o trânsito e, na ação, utilizaram cerca de 30 sacos de material para fechar as crateras. O produto teve um custo de R$ 900, que foram arrecadados em uma vaquinha, que alcançou R$ 1.700. O grupo voltaria a se manifestar nesta terça-feira, caso o DAER não anunciasse o início de obras de recuperação da rodovia. Imediatamente após o manifesto dos vereadores de Caxias do Sul, na última sexta-feira, já no sábado,
o DAER deu início às obras de recuperação de diversos trechos da 453 em Caxias do Sul, em direção ao litoral, pela conhecida Rota do Sol. Desde então, intervenções emergenciais estão sendo realizadas nos pontos críticos do pavimento, sob fiscalização do DAER. Segundo o diretor da autarquia, Luciano Faustino, o trabalho na rodovia deve ser concluído ainda no começo de agosto, devendo ser feito nesta semana. Após as obras na região de Caxias do Sul, as equipes seguirão pela Rota do Sol em direção ao litoral norte. As atividades ocorrerão entre o entroncamento da RS 020 até a RS 486. Na segunda quinzena de julho, a rodovia já havia passado por melhorias no trecho de quase 17 quilômetros entre Várzea do Cedro e Tainhas. A previsão do DAER é que até setembro as principais deformações da pista da Rota do Sol sejam eliminadas, proporcionando mais segurança aos usuários. Simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro em Bento Gonçalves realizaram no final de semana um ato em favor do voto impresso auditável no Brasil. Cerca de 2.000 veículos foram adesivados nas ações realizadas no sábado e também no domingo. No sábado, o chamado adesivaço ocorreu no centro da cidade e no domingo o ato foi na Avenida Planalto. Hoje é dia 1º de agosto de 2021. É uma manifestação nacional pelo voto impresso auditável. Pelo voto impresso auditável e não ao fundão eleitoral que estamos pedindo hoje. O que é o voto impresso auditável? Voto impresso auditável, ninguém vai levar, ninguém vai votar com a caneta, com o lápis, ninguém vai levar uma cópia para casa. Isso é falácia desse pessoal que trabalha contra isso. As urnas, elas estão... Eu trabalho com tecnologia da informação desde 1990 e é mais ou menos a data que foram desenvolvidas essas urnas que atualmente nós usamos. Então elas são precárias, elas são sim vulneráveis. E o que é o voto? O voto é um ato administrativo, ele tem que ser comprovado. E hoje, da forma que é feita, não é comprovado que você votou realmente na pessoa que você quis. E o que nós queremos? O que todos, a maioria, 95% dos países do mundo utilizam. Uma impressora junto com a urna automática. Você vota, confirma e lá vai ter o seu voto impresso que você fechado, numa urna fechada, ninguém põe a mão, você confere, depois ele corta e cai dentro da urna. Se houver denúncia, houver problemas, ele é depois contado, esses votos dessa urna lacrada, junto com o boletim de urna que é impresso hoje atualmente. Ou seja, nós só queremos que o Brasil fique igual da maioria dos países, para não dizer quase a sua totalidade. Entre os principais argumentos favoráveis estão mais transparência, com a possibilidade de auditar as cédulas em caso de questionamento dos resultados, mais segurança, visto que qualquer sistema computacional, por mais seguro que seja, tem vulnerabilidade, e mais tranquilidade ao eleitor, que passaria a conferir o voto. Entre as desvantagens estão os gastos estimados em 2,5 bilhões de reais para adaptar as impressoras às urnas, segundo cálculos do TSE, os atrasos que a impressão dos votos poderia causar no processo de votação e também a possibilidade de quebra do sigilo do voto. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o voto impresso para evitar fraudes em 2022, que, segundo ele, poderiam favorecer o ex-presidente Lula nas eleições. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu manter a bandeira vermelha patamar 2 para o mês de agosto.
Com isso, o custo de cada 100 kWh consumido continua sendo de R$ 9,49. Segundo a agência, não houve mudanças nos cenários hidrológicos do país, ou seja, os reservatórios das usinas hidrelétricas ainda sofrem com períodos de seca, forçando o uso de fontes de energia mais caras. Em nota, a ANEEL explica que o mês de agosto iniciou com igual perspectiva hidrológica, com os principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional em níveis consideravelmente baixos para essa época do ano. Em períodos de seca e, consequentemente, baixas nos níveis dos reservatórios, é necessário captar energia de outros tipos de usina, como as termoelétricas. Esse tipo de usina gera energia a partir de combustíveis fósseis, como diesel e gás, que além de mais poluente, é mais caro. Por isso, quando as termoelétricas são acionadas, o custo da geração da energia aumenta e a bandeira tarifária muda. O Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS.
A semana começou mais uma vez com temperaturas baixas e alguns municípios, inclusive, continuaram registrando a formação de geada ao amanhecer. Isso se deve ao tempo aberto, praticamente sem nuvens. Ao longo do dia, a formação de nuvens trouxe chuva isolada para a parte norte do estado, mas sem volumes expressivos. O ar polar, que foi o responsável pelas temperaturas baixíssimas da semana passada, cada vez mais perde sua força. Por enquanto, o tempo segue firme em grande parte da região sul do Brasil. Agora, na faixa leste, tem previsão de chuva, especialmente entre o leste de Santa Catarina e Paraná, por causa da presença de uma área de baixa pressão que está se formando na altura da costa do Rio Grande do Sul. Quanto à temperatura, Porto Alegre amanhece com 8 graus e a máxima não passa dos 19 graus. Florianópolis terá máxima de apenas 18 graus, também com chuva a qualquer hora. E em Curitiba, a máxima não vai passar dos 16 graus. O clima-tempo aponta para Bento Gonçalves a ocorrência de geada no amanhecer da terça-feira, embora o dia seja marcado por predomínio de sol e aumento da nebulosidade. As temperaturas devem variar amanhã entre a mínima de 3 e a máxima chegando aos 18 graus. E agora no jornal TV Com, a gente confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Semanas atrás fiz uma denúncia aqui, uma cobrança pública a respeito da concessão de um alvará para a obra que deverá sair de alguma maneira lá no terreno que era da APAI. Em função disso, inclusive, eu revelei aqui também, a empresa que iria fazer a obra lá me processou para que o judiciário me impedisse de falar do assunto deste alvará, desta obra. Acontece que um alvará de construção é um documento público e que deve, como tantos outros assuntos públicos, ter a vigilância da sociedade. E a cobrança que fizemos aqui dizia respeito à ilegalidade que foi cometida ou que foram cometidas para a concessão desse alvará. Altura para além da permitida, L ponto sem autorização da ANAC, área chamada técnica, onde iriam as caixas da água, os motores dos elevadores, transformada em área privativa, entre outras coisas. Pois bem, não bastou aquilo tudo que dissemos, que questionamos, muitas coisas ficaram sem respostas. A empresa, inclusive, faz propaganda e diz que está vendendo os espaços. Mas ocorre que muitos questionamentos estão em aberto. E o meu comentário de hoje volta a esse assunto por quê? Porque parece que o IPURB não respeita nada e ninguém, pelo menos em termos de transparência. Ocorre que no dia 25 de junho, um conselheiro do Complan, Conselho de Planejamento Urbano e Rural, fez nada mais do que nada menos do que 17 questionamentos a respeito desse alvará. 17. Dia 25 de junho. Está passível de ser verificado no site respectivo. Tem lá o processo, a abertura do expediente, para que o conselheiro recebesse as respostas. Pois não é que passou mais de um mês e aquilo que a pessoa que dizem ser adjunta do IPURB dizia estar tudo certo, não consegue dar a resposta. Não consegue ou não quer. Se não quer, deve ter algum motivo. Se não pode, deve ter também outros ou o mesmo motivo. O certo é que não se sabe o que o diretor do IPURB e a própria adjunta estão fazendo. Aliás, o diretor, como mandatário número 1 do órgão, deveria se preocupar mais
com coisas importantes como estas, para além de fazer avaliações, que não é sua atribuição. Não dão respostas para muitas coisas, não vão dar nem para o conselheiro. E mais, com tantos técnicos à disposição do IPURB, com toda a certeza que o alvará tinha sido dentro da lei, respeitando o plano diretor, não conseguem dar a resposta. Tenho aqui comigo os questionamentos, inteligentes e pontuais. Bem, uma coisa é certa. Podem não querer dar e não dar a resposta aos questionamentos, os esclarecimentos, publicamente para quem os pede, e ainda mais para um conselheiro. Mas fiquem certos, vocês que não gostam de dar transparência aos atos de vocês, aos cidadãos, vão ter que dar com certeza aos órgãos de vigilância. E eu estou certo que vocês não dão as respostas, porque vocês não têm as respostas. Pensem nisso e fiquem com Deus. Será no dia 9 de agosto a realização da live de lançamento do eSports Bento, a atração da Expo Bento focada nos jogos eletrônicos online. No mesmo dia, abre o período de inscrições para os jogadores. A transmissão inicia ao vivo às 7 horas da noite no canal oficial da Expo Bento no YouTube e será comandada por 2 nomes já conhecidos dos participantes da competição, Luiz Felipe Garden e Josiane Aguiar, ambos apresentadores e comentaristas do primeiro eSports Bento, realizado no ano passado. De acordo com a pesquisa Game Brasil, os jogos eletrônicos online tiveram um crescimento de 75% no último ano. O eSports Bento estreou com sucesso em 2020 e neste ano repete o formato de realização integralmente online, com a expectativa de reunir participantes de todo o Brasil. A novidade desta segunda edição é a inclusão das disputas do aclamado game Free Fire, além dos jogos League of Legends e FIFA. Detalhes sobre as formas de inscrição e disputa, bem como as premiações para os vencedores, serão conhecidas durante a live. O eSports Bento integra a programação da Expo Bento, considerada a maior feira multissetorial do país. A 30ª edição está programada para ocorrer de 9 a 19 de junho do próximo ano, aqui em Bento. Faltando poucos dias para o Dia dos Pais, lembrado no próximo domingo, a CDL de Bento Gonçalves divulgou uma pesquisa que aponta otimismo por parte dos lojistas para a data. A grande maioria deles está otimista e aposta na data comemorativa para aquecer as vendas. O segundo domingo do mês de agosto é uma das datas mais importantes do calendário comercial, junto com as comemorações do Dia das Mães, Dia dos Namorados e também o Natal. De acordo com a pesquisa, que ouviu mais de 50 lojistas de Bento Gonçalves, a expectativa é de aumento de 10% a 30% nas vendas em relação ao ano passado, quando a pandemia estava em um momento crítico e o comércio enfrentava dificuldades severas impostas pelas restrições de funcionamento e também do acesso ao público. Entre os entrevistados está ainda alguns mais otimistas, que acreditam em números de 50% a 70% maiores no comparativo a 2020. As vendas de presentes para o Dia dos Pais devem ter tickets médios de R$ 60, sendo que vestuário e calçado devem se sobressair na procura pelos clientes, principalmente pela incidência da data comemorativa no período de inverno. Além da expectativa dos comerciantes e lojistas, a CDL de Bento está atuante nas campanhas de incentivo à compra no comércio local, a fim de melhorar os números e recuperar a economia
que ficou no vermelho devido à crise sanitária e recorrentes fechamentos das portas nos últimos meses. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta segunda-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 13 pacientes internados com a Covid-19, 6 a menos em relação à sexta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, 14 eram ocupados por portadores de outras doenças e uma pessoa apresentava sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 11 respiradores, 4 a menos em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação nos de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 16 pacientes seguem internados, 2 a menos na comparação com os dados da sexta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. A Guarda Civil Municipal recebeu na semana passada novos equipamentos, os quais visam proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais da unidade. Conforme o secretário de Segurança, o tenente-coronel Paulo César de Carvalho, tratam-se de equipamentos que servirão de apoio para os guardas civis e que poderão ser utilizados em ações que requerem um cuidado diferenciado no caso de distúrbios psíquicos, agressividade excessiva, surtos e até mesmo em caso de porte de armas brancas. O lote entregue conta com 3 armas não letais compostas com dispositivos elétricos incapacitantes, modelo Spark Z 2.0. O secretário explicou que, quando utilizadas, as armas emitem pulsos elétricos à distância a partir de 2 dardos disparados e conectados ao indivíduo por meio de fios. Juntamente com 3 dispositivos de 36 cartuchos cada, o valor total gasto pela Prefeitura foi de pouco mais de R$20 mil. Entre a noite do sábado e a madrugada do domingo, 2 homicídios foram registrados em Bento Gonçalves. Os casos aconteceram nos bairros Glória e também Pomarosa, numa diferença de aproximadamente 3 horas. A vítima morta no bairro Glória foi identificada como Orildo Maciel Machado, 31 anos. Ele foi morto a facadas após uma briga ocorrida dentro de um bar na rua José de Gasperi, por volta das 11 da noite. Machado era natural de Fontoura Xavier. A vítima morta no bairro Pomarosa foi Arleides Paulo de Ramos, 45 anos. Ele foi alvejado com diversos tiros disparados por um homem que atirou contra algumas pessoas que estavam na rua. O caso foi registrado na rua Francisco Albano de Moraes, por volta das 2h30 da madrugada. Ramos foi atingido e não resistiu à gravidade dos ferimentos. Uma mulher de 30 anos e 2 homens de 23 também foram feridos. Com esses 2 assassinatos, a capital do vinho chega agora a 24 mortes violentas em 2021. E no esporte, pelo segundo confronto consecutivo, o Esportivo não conseguiu sair do 0-0 no marcador, somando o seu 5º empate na Série D do Campeonato Brasileiro. O Alviazul ficou na igualdade com a equipe do Marcílio Dias de Santa Catarina no último sábado, jogando na Montanha dos Vinhedos, partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Nacional. Com o ponto conquistado, o Esportivo momentaneamente ocupa a 6ª colocação com 8 pontos conquistados, 4 a menos que o Juventus, que é a última equipe dentro da zona de classificação do grupo A8 da Série D. No próximo jogo, o time recebe o líder Cascavel do Paraná em Bento Gonçalves. O Bento Gonçalves Futsal, a BGF, conquistou importante ponto fora de casa pela Série Ouro do Futsal 2021. A equipe do técnico Vanner Flores
ficou no empate em 3-3 contra o Rio Grandense no último sábado, em Rio Grande. Com o resultado, a BGF segue invicta no campeonato com 8 pontos somados, ocupando a vice-liderança da competição estadual com 2 pontos a menos que o Paulista de Pelotas. Na próxima rodada, BGF recebe em seus domínios o Canoas, na próxima segunda-feira, dia 9, no Ginásio Municipal de Esportes. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com, aqui pelo canal 14. Lembrando, o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!